Fala pessoal, tudo bem? Vamos entender um pouco mais sobre o modelo dissertativo, porque quando você for para fazer sua prova de vestibular, é muito provável que você vai encontrar o tipo de texto cobrado como dissertativo argumentativo. E para que não haja nenhum erro na hora da sua prova, é muito importante você saber que a dissertação, ela na verdade é um grande gênero textual que se divide de duas formas. Pode ser uma dissertação expositiva ou uma dissertação argumentativa. De maneira geral, esses dois textos trabalham bastante questionando as verdades universais, trabalhando com as causas, as consequências, as vantagens e desvantagens de algum tema específico. Quando a gente está diante de uma dissertação expositiva, nós estamos lendo aquele texto ou escrevendo um texto que não vai ter uma defesa de um posicionamento. É muito comum que nas dissertações expositivas nós tenhamos os dois lados de uma questão, a visão positiva e a visão negativa ao mesmo tempo, a vantagem e a desvantagem, sem que nenhuma se sobreponha à outra, sem que eu consiga perceber qual é a real opinião daquele escritor. Então, quando eu tenho uma dissertação expositiva, é muito comum que haja um panorama descritivo das ideias. Descritivo no sentido de que eu pego aquele tema e trabalho todas as suas vertentes, todas as suas consequências, sejam elas positivas ou negativas. Eu faço um panorama bem geral daquele assunto. Mas quando a gente está pensando em vestibular, é muito mais comum que a gente encontre a dissertação do tipo argumentativo. É aquele em que você precisa mostrar para o seu interlocutor qual é a sua opinião. Claro, nesse texto você ainda pode fazer um balanço do que é positivo e do que é negativo, mas no final do texto, na verdade desde o início do texto, você precisa mostrar para o corretor, para o seu leitor, qual é a sua opinião, se é o positivo que é mais importante ou se é o negativo que é mais importante. É muito essencial que você deixe muito clara a sua visão. De forma alguma, eu posso confundir uma dissertação argumentativa com uma dissertação expositiva. E isso é o que acontece bastante quando você, aluno, só se preocupa em falar, por exemplo, as causas de um problema e esquece de dizer por que aquilo é um problema. Se você somente fala sobre como aquela situação acontece e deixa de mostrar que aquela situação é problemática, que ela traz prejuízos graves ou que ela é positiva, que ela pode ser alterada, que ela pode trazer aspectos positivos, quando você esquece de fazer isso, o seu texto se torna expositivo e não mais argumentativo. Porque para uma dissertação ser realmente argumentativa, é preciso haver uma tomada de posição. Eu preciso ter um ponto de vista sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Eu preciso decidir o que eu acho dele. E aí é interessante a gente fazer a seguinte observação. Quando a gente fala em dissertação argumentativa, nós não estamos pedindo um texto radical. Nossa, tem que decidir se é positivo ou se é negativo e só pode ser um dos dois. Na verdade, você pode muito bem pensar, olha, existem aspectos negativos, porém os positivos são muito mais relevantes. Ou o contrário, apesar de aspectos de um potencial positivo, as consequências negativas são muito mais graves. Isso é uma opinião em que você contrapõe o que há de bom e o que há de ruim. Então lembra, dissertação argumentativa não é necessariamente ser radical e ignorar o outro lado da questão. Fazer uma dissertação argumentativa é você tomar uma posição em relação a esse tema com clareza, mesmo havendo vários lados ou dois lados de uma mesma questão. Então, uma dissertação argumentativa, ela é aquela em que existe um ponto de vista, em que existe argumentatividade, em que eu consigo perceber qual é o posicionamento daquele aluno, daquele candidato, daquele jovem que está escrevendo esse texto. Bom, a gente se vê então no próximo vídeo.